Oi, gente. Obrigado por se juntarem em mais um webinário sobre gestão e cenários. Dessa vez a gente está olhando para novembro, mês que terminou há pouco, e olhando também para frente. Penúltimo mês do ano, um mês extraordinário para investimentos, um ano difícil. Já estamos em dezembro, o ano terminando. Eu estou junto com a minha sócia e CIO da companhia, Magali. Magali, obrigado por se juntar a nós mais uma vez. Eu que agradeço, Pedro. E, como sempre, a gente começa compartilhando com vocês uma apresentação que a Magali preparou e a gente vai falar um pouco sobre os superfundos FIDUC e depois um pouco mais sobre o que a gente está vendo mais para frente. Magali, com você, se você quiser começar. Ótimo, Pedro. Bom, a gente sempre gosta de abrir a reunião lembrando que a Fiduc entrega uma solução de investimento. Ela não oferece produto, né, mas uma alocação de recursos de longo prazo, respeitado o perfil de risco de cada cliente. Nas carteiras, a gente subscreve risco, a gente carrega risco em alguma medida, porque esse é o caminho para alcançar o melhor retorno no longo prazo. E a diversificação tem aquele papel de mitigar a volatilidade que vem naturalmente quando você constrói uma carteira balanceada de longo prazo. No mês passado, nessa mesma reunião, a gente falou muito sobre como o aumento dos juros futuros nos Estados Unidos tinha afetado várias classes de ativos de uma maneira significativa no mês de outubro. Nesse mês de novembro, a gente teve a inversão desse cenário, né? Queda de juro longo dos Estados Unidos, como um gatilho para uma onda que favoreceu os ativos de risco pelo mundo e também com repercussões fortes e positivas no Brasil. A melhora lá fora, ela ocorreu como resultado de uma sequência de dados mais fracos para a atividade econômica americana, né, no caso, inflação também em queda, algumas declarações de membros do Banco Central que voltaram a fazer, que voltaram a trazer uma perspectiva mais otimista para os cortes de juros em 2024. E como o nosso cliente estava diversificado, ele se beneficiou desse cenário. Então, aqui nesse gráfico, a gente vai notar que os três perfis de risco principais da Fiduc, eles ficaram acima do CDI no mês. O perfil conservador, aqui, com um retorno de 2,03%, mais do que duas vezes o CDI do mês, que foi de 0,92%. O perfil balanceado, com um retorno de 2,92%, mais do que três vezes o CDI do mês, e o especialista com um super retorno de 4,44%, quase cinco vezes o CDI do mês. O grande destaque positivo foi o fundo de ações, que subiu 10,4%, mas todos os fundos locais, como o renda fixa, o multimercado e os dois fundos de previdência, bateram o CDI com folga. Esse é um daqueles meses que a gente consegue ver o que uma carteira diversificada, com riscos comedidos e na medida certa para cada perfil, consegue fazer para o cliente no cenário mais favorável ao risco. Agora a gente entra aqui fundo a fundo, começando pelo renda fixa. Esse fundo rendeu 0,99% no mês, ou 108% do CDI. No slide da esquerda, a gente tem a alocação do fundo por estratégia, né? E no slide da direita, a atribuição. Então, em azul escuro, nós temos o retorno da classe de fundo no mês e a atribuição aqui em azul claro, né? Ou seja, quanto da performance do fundo é responsabilidade daquela estratégia. Então, nós vemos que a estratégia de crédito e inflação, né, teve o melhor desempenho, ela subiu quase 2%. Isso acontece porque, quando há o fechamento da curva de juro futuro no Brasil, os fundos que carregam os papéis mais longos, como é o caso aqui, eles tendem a se valorizar mais.
A parcela de crédito privado CDI, que aqui também teve um bom desempenho, ó, superou o CDI. Nessa categoria, a gente tem os spreads continuando a fechar, ainda que de maneira mais moderada nesses últimos 2 meses. Isso também decorre, em parte, da melhora do cenário macroeconômico aqui, e em parte também por uma maior demanda por esses títulos, né, de crédito privado, que está sendo trazida por um aumento da captação líquida desses fundos, né? Acho que a gente tinha mencionado várias vezes aqui nos meses anteriores que a entrada de dinheiro para a categoria, né, seria importante para a continuidade da recuperação dos spreads, porque quando a demanda aumenta pelos papéis, obviamente, né, os yields vão comprimindo, né, os spreads que os emissores têm que pagar vão diminuindo. Então, isso gera uma recuperação no preço dos papéis. Então, isso, né, essa captação mais positiva é um fator que tem ocorrido nos últimos meses aí, e ela foi bem positiva aí nesse último mês de novembro. Eu acho que, assim, por último aqui, Pedro, acho que vale mencionar que os gestores ainda estão vendo boas oportunidades no mercado local para esse tipo de investimento. Existem principalmente os papéis com retorno médio, que ainda estão pagando boas taxas, né? Taxas maiores do que a gente via antes daquela crise do crédito privado começar no início do ano com americanos, né? Então, existem ainda oportunidades. E as ofertas primárias também, né, têm trazido bons nomes aí de volta para o mercado. Agora, isso tem acontecido num ritmo mais normal também. Então, a gente ainda tem boas perspectivas aí para a rentabilidade desses fundos nos próximos meses. Perfeito, maravilha. E se não me falha a memória, depois a gente vai falar de multimercado. Exatamente. O multimercado subiu 2,7% em novembro, 247% do CDI. Desculpa, só para corrigir, ele subiu 2,27, você falou 2,7. Ok? Aqui também, com a precificação do fim do ciclo de elevação da alta do juro, houve a queda, né, da Treasury americana de 10 anos, né, e isso, na verdade, foi o gatilho para esse movimento do apetite ao risco global. As bolsas subiram muito no mundo todo, né? Houve fechamentos de curvas de juros também em vários países, incluindo o Brasil. Por que que isso é importante, né? Porque é importante o juro lá fora cair, né? Porque o que acontece é que se o juro lá fora fica estável e aqui cai, o diferencial, né, ou o prêmio de juros que o Brasil paga para o investidor diminui, né? E o fluxo de dinheiro para o Brasil também. Mas se o juro lá fora cai também, né? O Banco Central aqui tem mais espaço para cortar o juro sem afetar o câmbio. Então, isso é importante, né, para essa continuidade de queda de juros aqui no Brasil, né? Então, isso, obviamente, traz um ambiente para a economia e para os investimentos melhor, né? Então, houve esse maior otimismo, né? E, naturalmente, como ocorre em momentos como esse, o dólar tende a se desvalorizar também contra as moedas. Aconteceu isso em novembro, aqui no Brasil, o dólar caiu 2,4% contra o real no mês, ou seja, estão mostrando que o investidor ficou mais confortável de investir em papéis, em países um pouco mais arriscados, né? Com esse novo cenário, essa nova expectativa. Aqui, de novo, a gente tem o gráfico de alocação do lado esquerdo, que mostra uma carteira bem diversificada, e do lado direito, os resultados das estratégias.
né? Os fundos de maior retorno foram os fundos macro, que também haviam sofrido mais nos meses anteriores. Várias classes de ativos foram impactadas positivamente, em especial nas posições compradas em bolsa, aquelas posições também que apostavam na queda dos juros e na queda do dólar. Os fundos quantitativos, mais uma vez, vieram com desempenho também excelente, aqui de 2,1%, no nosso caso, assim como o equity hedge. Em termos de contribuições da nossa carteira, Gávea e Legacy se destacaram porque eles tinham uma parcela maior em bolsa. O fundo Ibiúna Credit, que foi o nosso destaque negativo aqui, ele teve uma marcação negativa dos papéis do grupo South Rock durante o mês. Aqui, Pedro, eu diria que os gestores seguem apostando num cenário de redução de juros global, né? A gente viu também posições compradas em bolsa doméstica subindo um pouco no mês. Alguns gestores apostando mais nesse rally de final de ano, né? Então, alguma coisa mais tática, mas, no geral, existe uma visão mais otimista também para 2024, tá? Então, expectativa que o Brasil continue a crescer, tem inflação sob controle, a gente também observa mais gestores apostando na valorização do real, né? Porque você tem um contexto de queda de juros nas economias centrais e também balança comercial brasileira super forte aí, renovando recordes. Perfeito. Entrando na renda variável, né, a gente teve um mês super positivo para o Ibovespa, 12,54% de valorização, né, foi influenciado principalmente pelo movimento que a gente viu de aumento do apetite do risco global. Aqui é interessante dizer que dos 16% que o índice subiu até o fim do mês passado, 12,5% foi em novembro, num único mês. Então, acho que isso mostra como é difícil a gente tentar ficar fazendo market timing, né? Ficar tentando entrar e sair na hora certa, né? Então, se um investidor estava fora ou parcialmente fora do mercado em novembro, o resultado do ano praticamente foi embora, né? Então, e às vezes, assim, às vezes não, é muito difícil prever esses movimentos de grandes altas, né? O que mudou no Brasil, fundamentalmente, no mês de novembro, né? Praticamente nada, né? O que mudou foi uma expectativa de comportamento do ciclo de juros lá fora e que tem repercussões no mundo de investimentos geral, né? E isso acaba sendo potencializado muitas vezes por questões técnicas, né? Que acho que nesse mês pode ser caracterizada pela entrada maciça de dinheiro, né? Na B3 foram 21 bilhões em novembro, maior aporte mensal do ano. Então, assim, é muito difícil para os profissionais, né, preverem esses momentos de inflexão, né, exatamente quando eles vão ocorrer. Então, eu acho que em novembro a gente teve aí talvez uma recompensa para os investidores mais pacientes, né, que aguentaram uma volatilidade maior, mas se encaminham aí para encerrar o ano com bons ganhos na renda variável. Nesse ponto, reforçando o que você falou, tem um ditado em inglês, só porque você usou uma expressão, que não é sobre timing the market, que é tentar entender quando é a hora, mas sim sobre time in the market, ou seja, quanto tempo você fica dentro do mercado. E não por acaso esse retorno inacreditável, mais de 10% num mês, veio depois de um mês muito ruim, que foi outubro, né? Então, o que tem por trás disso são os investidores mais astutos, que claramente entraram no mercado na sequência da queda, e aqueles que são tolos são aqueles que resgataram porque caíram e entregaram seu dinheiro
para aqueles que entraram. Então, de novo, os ciclos se repetem, não por acaso aqui na Fiducia a gente tem uma resiliência muito grande dos nossos fundos, então a gente consegue entregar esse tipo de rentabilidade porque os clientes ficaram dentro dos fundos ao longo do mês de outubro e vão ficar, se escutarem seus planejadores financeiros, o que vem fazendo ao longo de muito tempo. Mas é sempre importante reforçar. Converse com o seu planejador financeiro, sobretudo na hora que está difícil, porque quando sobe 10% é fácil, mas é quando cai que depois vem movimentos como esses que são virtuosos, né? Sim, o nosso fundo teve um ganho de 10,36% em novembro, foi inferior ao Ibovespa, mas ele acumula um excesso de retorno de 2,2 pontos percentuais sobre o índice no ano. Aqui também, acho que é importante observar que o nosso fundo tende a ter uma composição de carteira um pouco mais defensiva, né, em termos de setores, né, mais defensivos e também qualidade das empresas. Então, muitos dos nossos gestores também fazem algum gerenciamento de caixa. Então, não é incomum, dadas essas características mais defensivas, né, que quem rode com esse tipo de carteira não bata o índice num momento de rally, mas que também, no longo prazo, consiga defender mais os momentos de queda. Então, isso não é algo que se confirma exatamente no mês a mês, mas no longo prazo a gente observa essa tendência. Olhando prospectivamente, né, a gente tem um ambiente de inflação benigna, né, no Brasil. Então, a gente tem inflação sob controle, que junto com a melhora do cenário externo, pavimenta o caminho para o Banco Central continuar o ciclo de corte de juros, e isso, obviamente, tem um impacto positivo sobre as empresas, né, que estão na Bolsa. E, dado esse caminho, né, de crescimento com inflação sob controle, juro em baixa, né, real provavelmente bem comportado, talvez até se valorizando, isso renova, né, o otimismo dos gestores com a Bolsa nesse ano. Mas eu acho que com bastante cautela, de novo, sempre escolhendo setores um pouco mais defensivos, as melhores empresas, pouco alavancadas, com fluxo de caixa mais previsível. Tá? Indo agora para o fundo internacional, um pouco mais desse cenário que a gente viu para os outros fundos, ambiente favorável a risco, né? Os resultados acabam também sendo um pouco melhores. O destaque positivo nesse mês foi o fundo da Tempo, que recuperou partes das perdas de outubro relativas àquele tema de transição energética, né? A gente tinha falado sobre isso no mês passado, né? Que esse foi um fundo que caiu bastante também no mês passado, e o gestor, né, estava confiante que boa parte daquelas perdas eram temporárias, né? E de fato aqui a gente assistiu a uma grande recuperação nesse mês, né, com o fundo subindo aqui quase 5,6%. Dentro do fundo alocação, né, e especificamente em renda fixa, a gente teve ganhos na maioria das posições em treasuries, que representam mais ou menos 25% da nossa carteira. Na estratégia de renda variável, que é a maior, né, da nossa carteira, aqui, né, a gente pode ver as alocações em países e setores. O fundo capturou ganhos, assim, em praticamente todos os mercados. E o ouro também ajudou um pouco, o ouro subiu mais ou menos 2% nesse mês de novembro. Como o nosso fundo não tem hedge de moeda, né, ou seja, a gente efetivamente tem uma exposição ao dólar, não só aos ativos que estão na carteira, né, a movimentação dos ativos, a desvalorização do dólar subtrai um pouco do resultado. Mas, ainda assim, o fundo termina o mês com essa alta expressiva aqui de 1,91%. Indo agora para o Previdência Conservador,
Acho que aqui, Pedro, vale começar a gente dizendo que no segundo semestre a gente agregou um pouco mais de risco nesse fundo, né? Então, ele continua sendo um fundo conservador, mas em linha, né, com uma alocação conservadora de longo prazo que deveria carregar algum grau de risco para alcançar também um retorno um pouco mais expressivo do que um investimento puramente conservador, né? Então, esse adicional de risco que a gente agregou ao longo aqui do segundo semestre veio principalmente através das estratégias de inflação e de ações, sempre com muita cautela, procurando os melhores ativos. E esse movimento fez agora com que, nesse mês de novembro, o fundo alcançasse esse retorno de 2,19%, que equivale a mais do que 2 vezes o CDI do mês. Como era de se esperar, né, as estratégias de maior risco tiveram os melhores retornos, né? A parcela de ações foi o grande destaque positivo, mas inflação e multimercado também foram muito bem. No outro fundo de previdência, que é o Previdência Balanceado, né, esse fundo carrega um pouco mais de risco em relação ao fundo Previdência Conservador, não só no tamanho maior das estratégias de maior risco, mas também na composição da estratégia, né? O que está dentro de cada caixinha. Esse fundo rendeu 3,06%, mais do que 3 vezes o CDI no mês. Mais uma vez, aqui os destaques positivos foram as parcelas em ações, inflação e multimercado. E o destaque negativo foi o fundo imobiliário, que praticamente ficou estável, mas que segue com uma ótima rentabilidade no ano, tá? Esse fundo que nós temos, ele sobe em 2023 16,3% contra mais ou menos 11% do que é o seu benchmark, que é o IFIX. E com isso, Pedro, a gente conclui esse resumo do mês. Em relação especificamente à Previdência, acho que tem dois recados que a gente deveria passar agora. O primeiro deles é totalmente circunstancial, tem, grosso modo, 15 dias ainda em 2023 para você fazer investimentos na sua Previdência ou inaugurar sua Previdência e se aproveitar dos benefícios fiscais, além dos de sucessão, de planejamento, que a Previdência te proporciona. Converse com o seu planejador sobre isso. É importante que você já faça esse planejamento. É uma forma excelente de aumentar sua rentabilidade. Você escapa de come cotas, tem um monte de vantagens dentro da Previdência e você tem agora literalmente 2 semanas ainda para conversar com o seu planejador, se ele ainda não o fez, sobre esse assunto. A segunda questão ligada à Previdência, como o nome mesmo dela indica, Previdência é para o longo prazo, é para você pensar lá na frente o que você vai fazer. No longo prazo, o que a gente acredita é que os nossos veículos têm que apresentar um pouquinho mais de risco do que a média do que os veículos que existem hoje dentro do mercado. Então, o nosso fundo conservador já tem um pouco desse desenho e ele já te apresenta a possibilidade de, no longo prazo, formar mais patrimônio através de uma busca de rentabilidade saudável com o risco certo para que você consiga acumular ou você consiga atingir seus objetivos. Para finalizar, esse não é o último webinário do ano, porque, na verdade, no início de janeiro, a gente faz o último do ano olhando para mês de dezembro e fecha o ano. Então, espere o último vídeo que vai provavelmente ser publicado lá pela segunda semana de janeiro. Então, de qualquer forma, a gente deseja aqui, eu desejo a todos vocês, daqui a 10, 15 dias, um Feliz Natal, excelentes entradas, e a gente se vê daqui a um mês para o último do ano, olhando para trás. Se você ainda não o fez, corre falar com o seu planejador financeiro. Foi um mês espetacular. Tomara que o Brasil continue numa
boa toada, mas a gente vai estar sempre trabalhando para buscar o melhor para vocês. A todos vocês que participaram e, sobretudo, a você, Magali, que está aqui novamente, muito obrigado. Obrigada.